Olá, tudo bom? Nessa aula a gente vai continuar falando sobre velocidade de reação, mas agora mais especificamente sobre as ordens que as reações podem ter. Se eu pegar genericamente uma reação onde A, que é o meu reagente, dá um determinado produto B, eu observo o seguinte comportamento se eu fizer um gráfico de concentração ao longo do tempo. Meu reagente A ele vai diminuindo, que faz todo sentido, afinal ele está se transformando em produto, e esse meu produto ele vai aumentando, que faz todo sentido, afinal ele está aparecendo aí no meu meio reacional por conta do reagente. Agora, essa minha curva ela vai ter inclinações diferentes. Eu posso instantaneamente fazer a derivada dessa curva, e aí eu vou cair num dCA/dt. dCA seria uma variação de concentração, lembrando que concentração é mol dividido por volume, dt seria o meu tempo. Então, a unidade final dessa derivada aqui seria a variação de mol dividido por volume vezes tempo. Mol dividido por volume tempo também é a nossa unidade da velocidade de reação, como nós vimos na aula passada. Então, eu posso dizer que esse menos dCA/dt que eu tenho aqui na derivada dessa curva vai ser a minha velocidade de reação menos RA. Estou usando o subscrito A porque estou fazendo em função do meu reagente limitante, que no caso aqui é o meu único reagente que eu tenho, que é o reagente A. Agora, para muitos casos, essa velocidade de reação pode ser descrita dessa forma. Eu vou ter uma determinada constante K, que eu vou chamar ela de constante de velocidade da reação, vezes a concentração do meu reagente A, no caso a concentração final dele, elevado a um determinado N, sendo esse meu N o que eu vou chamar de ordem da reação. Agora, importante, as reações elas podem ser basicamente de dois tipos. Existem várias classificações, mas essa é uma classificação que vai acabar sendo interessante para a gente. Elas podem ser elementares ou não elementares. Reações elementares eu consigo deduzir a velocidade da reação simplesmente olhando para a reação. E as reações não elementares eu não consigo fazer essa dedução. Então vamos pegar aqui uma reação genérica A mais B dando C mais D, sendo esse Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho os coeficientes estequiométricos dos meus reagentes A e B ou dos meus produtos C e D. Se essa minha reação fosse elementar, eu conseguiria escrever o meu menos RA, que é a velocidade da reação, como uma constante K, vezes a concentração do meu primeiro reagente, que é o reagente A, elevado ao coeficiente estequiométrico dele, que é Azinho, vezes a concentração do meu reagente B, que eu estou chamando de CB, elevado ao coeficiente estequiométrico Bzinho. Então, quando eu tenho reações elementares, eu sempre posso fazer a dedução dessa forma. Sempre vai ser uma constante K, vezes a concentração dos meus reagentes. Então, aqui no caso, eu tinha dois reagentes, por isso eu tenho Ca e Cb, elevado aos respectivos coeficientes estequiométricos. No exemplo desse outro slide aqui, para essa minha reação ser elementar, considerando aqui que eu tenho um A, esse meu Nzinho deveria ser 1. Então, meu menos RA deveria ser 1K vezes CA elevado à primeira. E a reação seria elementar. Agora, eu identifico a ordem da minha reação pelo coeficiente que eu tenho aqui, que está elevado às minhas concentrações. Então, nesse caso aqui, a ordem da minha reação vai ser dada pela soma desse Azinho mais esse Bzinho. Então, se, por exemplo, eu tivesse 1A mais 1B, eu teria 1K vezes CA elevado à primeira, vezes CB elevado à primeira. Meu Azinho seria 1, meu Bzinho seria 1. 1 mais 1 é 2, então eu teria aqui uma reação de segunda ordem, porque a soma desses coeficientes estequiométricos seria 2. No caso anterior, se eu tivesse 1A aqui, eu teria 1K vezes Ca elevado à primeira, então eu teria, nesse caso, uma reação de primeira ordem. Basicamente assim que a gente identifica a ordem da reação. Agora, as minhas reações podem ser também não elementares. Se elas forem não elementares, eu não tenho como fazer uma dedução tão direta da velocidade da minha reação simplesmente olhando para a minha reação. Como que eu vou fazer a identificação nesses casos? Aí não tem muito como a gente correr. A gente tem que acabar indo para o laboratório e fazendo análise para encontrar essa velocidade. A gente vai ver isso futuramente quando a gente estiver estudando alguns tipos de reatores. Então, só para exemplificar, eu posso ter reações de primeira ordem, como essas duas reações aqui. Repara que a minha velocidade de reação é sempre uma constante K, vezes a concentração do reagente elevado à primeira. Então, para esses dois casos, eu tenho reações de primeira ordem elementares.
Eu tenho aqui nesse segundo exemplo uma reação de segunda ordem, porque eu tenho uma constante K vezes a concentração dos meus reagentes, cada um deles elevado à primeira, porque o coeficiente estequiométrico de cada um deles é 1. Então aqui eu tenho essa concentração elevada à primeira, aqui eu tenho essa concentração elevada à primeira, 1 mais 1 é 2, então essa é uma reação de segunda ordem elementar, porque eu consigo fazer essa dedução. E eu posso ter reações aí de outras ordens e elas podem ser não elementares. Então, para o caso dessa primeira reação aqui, se ela fosse uma reação elementar, eu teria meu menos RA, seria 1K vezes a concentração desse reagente elevado à primeira. Mas quando a gente vai olhar na prática, a velocidade da reação para essa reação ela se aproxima de algo com essa cara. Eu vou ter K vezes a concentração do meu reagente elevado a 3 meios. Por que isso acontece? Vai muito da particularidade de cada reação. Então, algumas reações é possível a gente fazer a dedução, outras é impossível a gente fazer a dedução. Eu tenho também essa reação, comeno dando benzeno mais propileno. Se fosse uma reação elementar, seria K vezes a concentração do meu reagente elevado à primeira. Mas quando a gente olha na prática, a gente encontra a velocidade da reação como sendo uma coisa desse tipo aqui. A gente vai ver isso bem mais para frente quando a gente estiver entrando em reatores catalíticos. Mas, de forma geral, o que você precisa ter em mente? Que algumas reações vão ser elementares e a velocidade da reação vai poder ser deduzida. Algumas reações são não elementares e eu não consigo fazer essa dedução. E a ordem da minha reação está sempre ligada ao expoente que eu tenho elevando aqui os termos das minhas concentrações. Bom, essa aula foi bem básica, espero ter clareado sua mente sobre ordem de reação, o que é reação elementar e o que é não elementar. Na próxima aula a gente vai se dedicar um pouco mais ao valor dessa constante K, como que a gente encontra essa constante. Então a gente se vê na próxima aula. Até mais!